Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Luciano, eu sou o líder de consolidação da Igreja Casa de Deus e estou aqui nesse momento para falar com vocês um pouquinho sobre a cultura do acolhimento e a inclusão. Queria que vocês abrissem comigo Romanos capítulo 15, versículo 7, que vai dizer bem assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém? Veja só, assim como Cristo nos acolheu para a glória de Deus, nós temos que acolher as pessoas para a glória de Cristo. Cristo nos deixou uma missão muito importante, que é ser a igreja dele, representando a sua vontade sobre a terra. E ele nos deixou exemplo do que devemos e do que não devemos fazer. E ser igreja envolve ser consolidadores. Eu queria apenas abrir uma ressalva com vocês. Toda vez que eu falar sobre igreja, eu vou estar me referindo a mim, como membro da Igreja Casa de Deus, como líder de consolidação, mas eu também vou estar referindo a vocês que estão me assistindo nesse momento. Igreja não é algo que apenas uma pessoa pode fazer. Ser igreja é a junção de pessoas que estão unidas com um único propósito, que é adorar a Jesus, amar e cumprir o seu chamado. Amém? Então, eu queria começar com vocês falando sobre o que não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é uma igreja que tem uma boa palavra. Não é uma igreja que tem um bom louvor. Não é uma igreja que ela tem uma boa estrutura. Ser igreja de Cristo não é necessariamente você ter um bom rito litúrgico. Não é chegar aos domingos e ter um culto funcionando, onde o pastor prega bem, onde o louvor canta bem, onde a estrutura comporta todos os visitantes, toda a igreja. Isso é a parte organizacional. Isso não te torna necessariamente uma igreja saudável. Para você se tornar uma igreja saudável, você precisa ser acolhedor. Nós, como igreja, precisamos acolher pessoas para que possamos ser saudáveis. Para que a igreja seja saudável, nós devemos ser acolhedores, devemos ser inclusivos, devemos ser pessoas que cuidam dos mais debilitados. E quando eu falo dos debilitados aqui, eu não falo necessariamente de pessoas que estão, às vezes, acamadas, doentes, enfermas. Essas pessoas, sim, precisam ser cuidadas. Mas quando eu falo dos debilitados aqui, eu falo pessoas que hoje estão debilitadas espiritualmente, aonde estão desanimadas da fé, aonde estão chegando na igreja, estão iniciando a sua caminhada. Ou seja, no espiritual, essas pessoas ainda estão precisando de suporte, precisando de ajuda. Então, ser uma igreja saudável não significa ter um bom rito litúrgico, uma boa estrutura, uma boa organização. Ser uma igreja saudável significa consolidar pessoas, cuidar de pessoas, acolher pessoas, incluir as pessoas em tudo o que o corpo faz. Amém? Veja comigo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uns pelos outros. Ou seja, eu tenho interesse pelo meu irmão, você tem interesse pelo seu irmão, todos nós devemos ter interesse uns pelos outros, porque Cristo tem interesse em nós. Ser uma igreja saudável não deve ser você chegar no culto de domingo, sentar na cadeira, assistir o culto e ir embora. Ser uma igreja saudável significa que você vai chegar no culto de domingo, sentar na sua cadeira e olhar para o lado e procurar aquele irmão que está precisando de você. Amém? Então, precisamos ser consolidadores. E ser consolidador não significa transferir a sua responsabilidade. Veja só comigo, quantas pessoas hoje transferem a sua responsabilidade de consolidar para um ministério. Ah não, porque a igreja possui um ministério responsável por consolidar. Não se confunda, irmão. O ministério de consolidação ele tem uma função de auxiliar a igreja para que toda a igreja seja consolidadora. Consolidar não é um chamado único de um ministério. Consolidar é um chamado de toda a igreja de Cristo. Veja bem, no último momento de Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele disse assim aos seus discípulos: ide por todo o mundo fazendo discípulos. Para nós fazermos discípulos, precisamos consolidar pessoas. Precisamos abraçar as pessoas. Precisamos incluir aquelas pessoas nas nossas rotinas cotidianas. Consolidar não é apenas você pegar aquela pessoa num culto, abraçar, orar por ela, chorar com ela. E depois, na segunda-feira, ela vai se virar sozinha.
Consolidar é você estar presente na vida daquela pessoa, é você ligar na segunda, mandar mensagem na terça, é você estar na casa daquela pessoa na quarta, ela está na sua célula na quinta. Consolidar é você fazer parte da vida daquela pessoa para que ela possa permanecer firme na presença de Jesus. Amém? Veja comigo Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Carregar as cargas dos nossos irmãos é uma lei, é uma ordenança, assim como consolidar faz parte dessa lei. Outro texto para vocês, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Precisamos de nos consolar, precisamos de nos edificar e para isso precisamos consolidar. Amém? Então vamos seguir para que nós possamos entender um pouco mais sobre o que é ser um consolidador. Porque consolidar é um chamado de Cristo, é o chamado da igreja. Consolidar é ajudar outras pessoas a firmarem seus passos. Consolidar é estar com aquela pessoa até que ela se torne firme na fé. É mais do que levar a pessoa no culto ou levar aquela pessoa na célula. Consolidar não é um convite. Consolidar não é você chamar aquela pessoa para ir visitar sua célula na quinta-feira. Não é chamar aquela pessoa para poder fazer parte de um culto no domingo. Consolidar é você ajudar aquela pessoa a permanecer firme. É ajudar aquela pessoa a criar vínculos na igreja. Consolidar é encontrar um lugar para pertencer. Consolidar o seu irmão, consolidar o visitante é encontrar um lugar para que aquela pessoa faça parte. É colocá-la num grupo, é que ela venha se encontrar no meio de alguém. Tá, o meu grupo é um grupo jovem que gosta de jogar bola. Eu vou levar ele para lá. Tá, o meu grupo é um grupo mais tranquilo, que gosta mais de sair, é mais de boa. Tá, eu vou te levar para lá. Consolidar é encaminhar aquela pessoa para que ela crie raízes profundas no Evangelho. Amém? Ganhar uma vida é importante. Porém, consolidar uma vida é essencial. Não adianta apenas trazermos as pessoas para a igreja. Precisamos consolidá-las para sempre. Outro ponto que precisamos entender: acolher é uma expressão prática do amor de Cristo. João, capítulo 13, versículo 35, vai dizer assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Devemos nos amar, porque isso irá demonstrar para o mundo que nós somos discípulos de Cristo. Amém? Definição do que é acolher, do que é o acolhimento. Acolher é receber, é aceitar, é dar abrigo. Acolher também tem uma definição interpessoal, que vai um pouco além, que se torna mais profunda, que é escutar as pessoas, ter empatia pelas pessoas, é tratar as pessoas com humanidade. Devemos humanizar as pessoas, tratar aquela pessoa como um ser humano, como uma pessoa como nós. Não é olhar aquela pessoa e menosprezá-la, não é olhar aquela pessoa e julgá-la. Não é julgar o irmão quando ele sai da igreja, quando ele desanima. Não é julgar o irmão quando ele passa na beira da rua e às vezes faz careta. Não. Acolher é mais profundo. Acolher é escutar aquela pessoa, é entender o que aquela pessoa está passando de dificuldade. Jesus nos deixou ensinamentos que devemos seguir. Acolhimento é um dos maiores ensinamentos de Jesus. Veja bem, Jesus acolheu todas as pessoas que vieram até ele. Ele curou leprosos, ele acolheu seus 12, ele acolheu as crianças, todos que vinham até ele. Todos aqueles que vieram até Jesus, ele acolheu. A marca da igreja é ser acolhedora. Uma igreja que não abraça ninguém, que não acolhe ninguém, é uma igreja que não tem a marca de Cristo, que não tem o chamado, o propósito de Cristo. Uma igreja, ela precisa ser acolhedora. Em meio às perseguições, a igreja crescia através de acolhimento. As pessoas eram acolhidas, os perseguidos eram acolhidos por aqueles irmãos em suas casas, em suas fazendas, em suas terras. Ou seja, nós devemos acolher porque a cultura do acolhimento está desde o início da igreja. A igreja, ela surgiu através da perseguição. E com a perseguição, as pessoas elas iam fugindo de uma casa para outra. E a casa que abria a porta, ali se formava uma igreja.
A igreja não era necessariamente o templo que nós temos hoje. A igreja era pequenas células que aconteciam de casa em casa. Então, um irmão estava fugindo, eu acolhia aquele irmão. E na minha casa se formava uma igreja. Logo, se eu fugisse, outro irmão me acolheria. E aquela casa que me acolhesse receberia ali uma nova igreja. Amém? E eu tenho uma pergunta para você. Por que hoje, com tanta facilidade, não queremos mais acolher as pessoas? E no início da igreja, com tanta perseguição e dificuldade, as pessoas eram totalmente acolhedoras. Não podemos ser pessoas que de alguma forma expulsam os nossos irmãos da presença de Cristo. Precisamos acolher os novos da fé. Veja só, ele não vai ficar na igreja apenas por um culto bom. Ele não vai ficar na igreja apenas porque o bispo pregou bem, ou porque o pastor pregou bem, ou porque alguém deu uma boa palavra, ou porque o louvor foi bonito. Como eu disse, eu sou o líder da consolidação e eu recebo muitas mensagens, eu vejo muitas mensagens. E dentro dessas mensagens que eu vejo, muitas das vezes as pessoas têm registrado que o que tem mais marcado elas durante um culto é o acolhimento. O que tem mais marcado a pessoa nem sempre é a palavra que foi boa, é o louvor que foi abençoado, mas sim o acolhimento dos irmãos. Então precisamos ser pessoas que acolhem uns aos outros, precisamos acolher os visitantes, amar as pessoas, trazer as pessoas para mais perto de Jesus. Outro ponto que nós temos que prestar bastante atenção, consolidação é um relacionamento e não apenas uma recepção. Quantas vezes a gente acha que apenas de receber bem a igreja, nós estamos consolidando? Consolidar não é receber a igreja com sorriso, com abraço, com aperto de mão. Isso tem que ter. Isso mostra receptividade. Nós temos que ser receptivos. Porém, isso não é consolidação. Isso é uma boa recepção. Consolidar é muito mais do que apenas receber as pessoas no culto com uma plaquinha, com um abraço, com um sorriso. Consolidar não é entregar uma lembrancinha. Consolidar é um relacionamento. Consolidar envolve comunhão. Consolidar envolve o cuidado. Temos que cuidar das pessoas. Temos que acompanhar as pessoas. Ter atenção daquelas pessoas. Quantas pessoas hoje estão passando por dificuldades, por problemas e precisam de atenção. Elas precisam de alguém presente para ajudá-las. Elas precisam ser inclusas de forma intencional. Não adianta apenas eu virar e marcar uma resenha com os amigos e trazer um convidado e deixar aquele convidado para lá. Para sermos consolidadores de verdade, precisamos agir com intencionalidade. Aquelas pessoas que vêm até a nossa casa, que chamamos para uma célula, que chamamos para um culto, precisam ter algo diferente de nós. Não apenas um convite, precisam ser abraçadas, precisam ser bem tratadas, precisam ser de alguma forma inclusas nas atividades. Marque um lanche pós-culto, marque alguma atividade no final do culto ou no final da sua célula para que aquela pessoa ela possa encontrar um lugar para pertencer. Ela possa encontrar algo para fazer com aquelas pessoas. Consolidar é fazer com que aquele visitante se torne um membro da sua igreja. Consolidar é fazer com que o visitante se torne um membro da sua equipe. Quantas pessoas chegam em nossa igreja, nós temos que ter a seguinte mentalidade: vai virar membro, vai fazer parte da minha igreja, vai fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos que ter essa fome por vidas, essa sede por vidas, esse desejo para que as pessoas permaneçam em nossa igreja. Enquanto não tivermos isso, não seremos verdadeiramente consolidadores. Precisamos chegar em nossa igreja no domingo e olhar para o lado e pensar: quem hoje eu vou consolidar? Qual vai ser o visitante que eu vou convidar para minha célula? Quem hoje eu vou falar com ele? Quem que eu vou abraçar? Consolidar é pensar no outro antes de si próprio. Não é chegar na igreja e pensar: cara, eu preciso de um lugar escondido. Isso não é ser consolidador. Ser consolidador é você chegar no culto pensando em abraçar alguém, em receber alguém, em de alguma forma incluir alguém em seu meio. Precisamos abraçar todos os tipos de pessoa. Não podemos ter discriminação. Não podemos ter, de alguma forma, receio das pessoas. Precisamos abraçar e consolidar pessoas tímidas, pessoas que estão emocionalmente feridas, pessoas que estão retornando para Jesus, PCDs, neurodivergentes, pessoas que estão com alguma dificuldade.
Não podemos, de alguma forma, manter preconceitos, manter distanciamento daquela pessoa. Temos que abraçar a todos, temos que receber a todos, temos que acolher a todos. Ser consolidador é ser receptivo. Ser consolidador é ser alguém que se coloca na brecha para ajudar outra pessoa. Veja só comigo, em Mateus, a Bíblia nos relata que Jesus estava numa casa. E dentro dessa casa, em volta dessa casa, haviam centenas de pessoas cercando a casa. E 4 amigos sabiam que Jesus estava naquela casa. Então eles chamam o seu amigo leproso, o seu amigo doente, o seu amigo enfermo, carregam aquela maca, abrem o telhado da casa, descem aquele amigo pela maca até Jesus. Isso é consolidar. Isso é ajudar. Eles viram que um amigo estava necessitado. Eles viram que aquela pessoa estava debilitada. Aquela pessoa estava doente, precisava de alguém que pudesse ajudá-las. E eles sabiam, Jesus pode ajudar. Ser consolidador é pensar que aquela pessoa que hoje está doente pode ser curada por Jesus. Amém? Temos que ser consolidadores. Eu tenho um desafio para você nesse momento. Você está assistindo essa aula de sua casa, no seu celular, no seu serviço, eu não sei necessariamente, mas eu queria te desafiar que quando você chegar na igreja, você chegue na igreja procurando pessoas para abraçar. Chegue na igreja, não e sente no seu lugar necessariamente, mas vá procurar um irmão que você não converse, abraça ele, elogie-o, faça algo para consolidar aquela pessoa, para se mostrar disponível a ajudar aquela pessoa de alguma forma. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe.